estamos em teste. Estamos aqui no nosso templo, certo? Para fazer esse culto, nessa transmissão online. Pedimos aos irmãos que já se preparem, que daqui 5 minutos teremos o início do nosso culto. Convide seus parentes, né? Mande uma mensagem para que esteja acompanhando. Passe o endereço, né, do nosso Face, para que todos estejam acompanhando da sua casa, recebendo a porção da palavra de Deus, nosso Senhor. Então aguarde, daqui 4 minutos já estaremos transmitindo o culto no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, nós estaremos agora orando para dar início a este culto, em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, acompanhe comigo em oração, no nome do Senhor Jesus. Deus eterno e maravilhoso, em cuja presença nós estamos, Senhor, agradecidos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Ó Pai querido, em Teu nome, Senhor, estamos dando início a este culto online, ó Pai, e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a Tua amada igreja, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos e a todos quantos, ó Pai, estiverem aqui, ó Senhor, nos assistindo, Senhor. Ó Deus, abençoa nosso pastor presidente, pastor José Wellington, Senhor, nosso vice, Senhor presidente, pastor Wellington Júnior, nosso pastor setorial, pastor José Prado Veiga. Abençoa, meu Deus querido, esta igreja local, o Camargo Novo de Cima. Abençoa a mim, Senhor, minha família. Abençoa os obreiros, Senhor, de um modo geral. Abençoa todos os teus servos e servas, Senhor. Seja conosco, nos abençoando, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar aqui o nosso irmão Heloísio. Nosso irmão Heloísio estará louvando ao Senhor nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar louvando aqui 2 hinos da harpa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Número 26 da harpa. Número 26. Toda honra é somente para Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Número 26. Glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá na perpétua aurora, pois Deus mesmo os iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, dos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os
cantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, Jesus. Número 127. 127. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Fala conosco nessa noite, Pai. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai. Aleluia, Pai. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar.
fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Obrigado, Jesus. Pega essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus continue a abençoar a vida do nosso irmão Heloísio. Esses 2 louvores ao nosso Pai Celestial. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste, você pode estar enviando seus pedidos de oração, dando a sua participação. Isso é muito importante. Você que está em casa, certo? É importante você dar a sua participação, mandar a sua saudação. Isso é uma forma de nós entendermos que você está participando, que nós estamos sendo assistidos, tá? Não fique indiferente, participe no nome do Senhor Jesus. Também, antes de nós ouvirmos a palavra, vamos ouvir um louvor também com a nossa irmã Viviane. Nossa irmã Viviane também estará louvando ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Não importa a circunstância, nós temos que crer em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não importa as circunstâncias que eu tenha que passar, eu creio em Jesus. Mesmo as portas estando fechadas, no deserto isolado, eu creio em Jesus. Mesmo sendo perseguido, até desiludido, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Em Jesus. Por tudo que Ele fez, eu creio. Por tudo que Ele faz, eu creio. Por tudo que Ele vai fazer, sim, eu creio. Ele não mudou. Ele é um grande eu sou. Todo o poder está em tuas mãos. Eu creio. Aleluia. Todo o poder está na mão do Senhor. Aleluia. Há quantas vezes estamos pisando sobre pedra e também sobre espinho, e muitas vezes pensamos que estamos só, e o silêncio de Deus até chega a nos incomodar. Mas, aleluia, de repente aparece uma luz. E sabe quem está vindo de lá? O nosso amado Jesus. Ele está vindo de braços abertos, sorrindo para mim e para você, dizendo: filho, não temas, eu estou bem do seu lado, eu não te abandonei um só minuto. Aleluia. A única coisa que você deve fazer é crer em mim, crer no poder das minhas mãos. Só isso que eu te falo, filho. Crê em mim e verás, aleluia, o poder do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Jesus. Igreja crê em Jesus. Ele não mudou. Eu creio. Não importa a circunstância. Eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor a todos. Estarei fazendo aqui os pedidos de oração. O irmão Carlos Noberto, ele pede oração por sua família, pela irmã Graça Smith, setor 29 de São Bernardo do Campo, e por seus filhos Anderson e André. O irmão Heloísio pede oração por sua família. A irmã Leni pede oração por sua família e pelo irmão Cláudio, seu esposo. A irmã Dalva, ela pede oração por seu esposo Odaí, que continua internado, e toda a sua família. O irmão Mateus pede oração por sua família, por sua avó, por sua mãe e os seus tios. São esses pedidos. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, apresentando esses pedidos de oração e também vamos estar orando para que Deus nos conceda, no abrir da minha boca, uma palavra para ser transmitida aqui nesta noite. Caso você que está em casa queira enviar também o seu pedido de oração, esteja fazendo isso, que após a ministração da palavra, estaremos orando novamente no nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido e maravilhoso, em cuja presença nós estamos, meu Senhor, apresentamos ao Senhor, ó Pai, todos os pedidos de oração, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que entre com providência na causa dos teus filhos, tuas filhas, Senhor, que aqui externaram, meu Deus querido, esses pedidos de oração, Pai. Continua conosco, Pai, nos abençoando. Dá-nos agora, ó Pai, da tua graça para falarmos a tua palavra, meu Senhor. Que a tua palavra alcance as vidas, os corações, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, hoje é o nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, irmão Eliabe, irmão Bruno e outros irmãos que têm ajudado-nos nesse sentido para nós, a cada dia, né, irmãos, estarmos assim melhorando a nossa transmissão. Claro, há muitas sugestões, mas como tudo é novo, irmão, para cada um de nós, nós vamos adaptando, melhorando uma coisa num dia, no outro, tal, e assim sucessivamente. Mas o que todos nós almejamos, irmãos, é que essa quarentena acabe, a gente volta à normalidade, tal. Todos nós desejamos isso. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos estar fazendo este trabalho em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos para que leamos a palavra do Senhor nosso Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Leamos a partir do versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Gálatas 6, versículo 1 e versículo 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo,
para que não sejas também tentado. Versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos, e a todos quantos me ouvem, esta palavra falada pelo apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo. Nesta carta, nós podemos ver vários ensinos maravilhosos para a igreja do Senhor. Ensinos que servem para a nossa edificação. Nesta carta nós podemos ver algumas menções no tocante ao trabalhar do Espírito Santo. Porque esta carta aqui que Paulo escreveu, ela tem o objetivo de combater o legalismo, tem o objetivo, irmãos, de mostrar a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida no domínio do Espírito Santo. A verdadeira vida de uma pessoa que verdadeiramente foi nascida de novo. E não de uma pessoa que está simplesmente debaixo da lei do Antigo Testamento. Não simplesmente mostrar a vida de pessoas que querem se orgulharem por estar cumprindo um mandamento, por estar se esforçando a fazer isso e aquilo outro. Essa carta tem o objetivo de mostrar, irmãos, a relevância de uma vida cristã no domínio do Espírito Santo. E vejam que a igreja de Cristo, ela recebeu o Espírito Santo. Você pode conferir comigo, ainda nessa carta aí nós vamos ler alguns versículos introdutórios aí, no capítulo 3 e o versículo 2. Vamos ver, a igreja de Cristo recebeu o Espírito Santo, como nos diz aqui a palavra. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que Paulo destacando aqui que a igreja de Cristo, ela recebeu o Espírito Santo. Ainda nós podemos ver Paulo destacando no capítulo 4 e o versículo de número 29 desta mesma carta, que a igreja nasceu segundo o Espírito. Isso é maravilhoso, nós podemos ver e conferir. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim também agora. Aí mostra o que, irmãos? Que aqueles que foram gerados segundo a carne, aqui está mostrando aqueles que vivem no preceito da lei, daqueles que ainda não tiveram a devida experiência com o Espírito Santo. Mas a igreja do Senhor, ela é composta por todos aqueles que nasceram de cima, aqueles que nasceram do alto, aqueles que nasceram da água e nasceram também do Espírito. Todos aqueles que já têm uma experiência com o Espírito Santo de Deus, ou seja, aqueles que receberam a natureza de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que a igreja de Cristo recebeu o Espírito Santo, nasceu segundo o Espírito, mas também Paulo fala aqui no capítulo 5:16 desta mesma carta, daqueles que andam no Espírito. Que coisa maravilhosa! Veja aí que está escrito na palavra do Senhor, 5:16.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha que coisa linda, irmãos. E também Paulo mostra aqui que o Espírito Santo, esse Espírito que opera todas essas obras na igreja, ele também produz na vida do cristão o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Como você pode comparar aí comigo aí no capítulo 5, versículo 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha, irmão, aí no versículo 23 diz assim: contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem está no domínio do Espírito Santo pode, deve dar vazão ao fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, irmãos, terminando aqui essa introdução, ela vive no Espírito. Veja aí no capítulo 5 e o versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que coisa linda. A atuação do Espírito, a operação do Espírito na igreja é algo maravilhoso. É totalmente impossível ter uma vida vitoriosa, ter uma vida que agrade a Deus, sem estar no Espírito, sem estar no domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo deve estar na igreja, como está na vida de todos os salvos. Mas uma coisa que eu quero destacar antes de nós falarmos desses 2 versículos que nós acabamos de ler. Mesmo tendo, irmãos, essa operação maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas, na igreja, nós devemos fazer algumas considerações. A primeira: mesmo nós temos a operação do Espírito nas nossas vidas, nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não estamos no céu. Estamos na terra. E por ainda estarmos na terra, irmãos, nós ainda temos um corpo falho, um corpo imperfeito. E o nosso interior, irmãos, ele ainda não alcançou a perfeição. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento a cada dia. Em processo de aperfeiçoamento a cada dia. E sendo assim, nós somos, irmãos, passíveis de errarmos, falharmos e até mesmo tropeçarmos. Veja que coisa tremenda. Vejam, queridos, que Paulo, ele destaca aqui nesse versículo, e eu chamo a vossa atenção novamente para o versículo inicial, no capítulo 6 e o versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Eu vou ler em outra tradução esse versículo, para dar mais uma luz, para que os irmãos entendam. Vejam aqui que na Nova Almeida atualizada está escrito assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vocês que são espirituais, atentem para esta palavra aí, ó. Restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. É interessante que Paulo inicia aqui falando para irmãos. Paulo não está falando para os colegas, para os simpatizantes. Veja que Paulo fala: irmãos, 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 irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido, aqui a palavra homem é genérico, é genérica a palavra, incluindo homem, incluindo mulher. Na linguagem nossa, incluindo uma irmã, incluindo um irmão. Isso é interessante, nós entendermos isso. Chegar a ser surpreendido. Aqui não se trata de um pecador quanto mais. Uma pessoa que vive na prática do pecado. Não. Mas sim é uma pessoa, como todos os crentes estão sujeitos a falhar. Que uma coisa que nós temos que entender, queridos irmãos, é o seguinte: que nós fomos libertos da condenação do pecado. Olha que coisa tremenda. Fomos libertos da condenação do pecado. Fomos também, queridos irmãos, libertos do poder do pecado. Mas não fomos libertos da presença do pecado. A presença do pecado, ela é contínua na vida do cristão. Em todo tempo, em todo momento, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, a presença do pecado, ela é contínua em nossas vidas. Havendo o que, irmãos? A necessidade de nós nos apegarmos e darmos vazão ao Espírito Santo, para que Ele, irmão, o Espírito Santo, Ele nos capacite. Ele nos capacite para nós vencermos a carne, para nós vencermos o mundo e para nós vencermos também as potestades do ar. Porque nós não temos condições por nós mesmos a vencermos esses três inimigos terríveis, mas quando o Espírito Santo ele nos capacita, a nossa vitória é grande. Paulo, ele fala aqui também, irmãos, vós que sois espirituais. E esses espirituais aqui, irmãos, são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. São todos aqueles que já têm recebido o novo nascimento na sua vida. São todos aqueles que são filhos de Deus. São todos aqueles que se sujeitam ao Espírito Santo na sua vida. São todos aqueles que se deixam encher pelo Espírito Santo. Aí Paulo fala: vós que sois espirituais. Aleluia. Vós que sois espirituais. Porque Paulo, ele se encaminhou assim, se dirigiu, para os espirituais. Porque os espirituais são todos aqueles que, mesmo não tendo o dom pastoral, porque nem todos têm o dom pastoral, que é um dom ministerial, mas tem, queridos irmãos, aquela prontidão de socorrer, de resgatar, de estender a mão para aquele que tem caído, para aquele que é surpreendido em alguma falta, em algum pecado. Vejam que os espirituais, quando eles surpreendem um irmão, uma irmã em pecado,
ele não se coloca na posição de um juiz. Ele não se coloca na posição de superioridade, como se ele fosse melhor do que aquele irmão, melhor do que aquela pessoa que caiu. Muito pelo contrário, essa expressão olhando para ti mesmo é para que a pessoa faça o exame, porque todos nós estamos sujeitos à presença do pecado, e todos nós estamos sujeitos a tropeçarmos. Veja que João fala: filhinho, escrevo-vos para que vós não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus. E isso é importante. O desejo de Deus é que nunca venhamos a pecar. Mas se isso acontecer acidentalmente, Jesus Cristo, o nosso advogado, ele está à destra do Pai. E o Espírito Santo, ele quer usar os espirituais, não para afundar aquele ou aqueles que têm caído, ou aquele que é surpreendido em alguma ofensa. O Espírito Santo quer nos usar como canais para restaurar. E esta palavra aqui, restaurar, tem um sentido, queridos irmãos, de consertar rede. Consertar rede. Os discípulos, quando estavam na praia, que eles eram pescadores, Jesus, quando se aproximou deles, eles estavam consertando a rede. Interessante que ali aquela palavra consertando a rede é a mesma palavra aqui, restaurar a rede. Porque se um pescador for pescar com a rede totalmente danificada, o seu trabalho terá grande prejuízo. Mas quando ele restaura a rede, aí sim ele tem um bom resultado do seu trabalho. Mas que aplicação isso tem, queridos irmãos, à vida espiritual, à vida daquele que é surpreendido em pecado? Olha aí, me acompanhe mais um pouco. Restaurar aqui é levar a pessoa à condição anterior que ela tinha caído. Antes dela pecar, antes dela tropeçar. Esta palavra aqui, restaurar, tem o sentido de levar, conduzir a pessoa que tropeçou, que falhou, irmão, ao primeiro amor. Restaurar também tem um sentido, irmão, de não deixar que aquela pessoa que foi surpreendida em pecado, ela seja totalmente mergulhada na tristeza, na vergonha, de chegar a tal ponto de se distanciar de Deus, não querer vir mais para a igreja, não querer ter mais comunhão com os irmãos, porque o pecado, ele traz vergonha à vida da pessoa. O pecado faz com que a pessoa se sinta envergonhada, primeiramente diante de Deus e diante da igreja. E quando isso acontece na vida daqueles que tropeçam, eles não precisam, irmão, de pessoas para estarem apontando, julgando. Eles precisam serem restaurados. Restaurados. E quem faz isso, irmão, são os espirituais. E os espirituais, quando eles fazem isso, não é porque eles são melhores, não é porque eles são superiores. Os espirituais, quando eles fazem isso, procede com mansidão, com cautela, com amor.
é porque eles estão dando lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa usá-los como canais para restaurar vidas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vejam, queridos, que a Bíblia mostra-nos alguns exemplos de restauração. E vejam no Salmo 51, por exemplo, veja que o salmista falando, e nessa ocasião Davi, no Salmo 51, versículo 12, está escrito assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Essa é a missão, é esse o trabalho, queridos, dos espirituais. Os espirituais têm essa missão no poder do Espírito Santo de restaurar a pessoa caída, aquela que perdeu a alegria da salvação, aquela que perdeu a comunhão com a igreja, aquela que está sem ânimo, sem vontade, sem desejo de servir ao Senhor. Os espirituais são canais de bênção para restaurar essas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço uma pergunta para você que me assiste: você tem sido este canal? Qual o seu procedimento ao surpreender uma pessoa em pecado? O que vem no seu coração é o quê? Olha, graças a Deus que eu não pequei, que eu não sou como essa pessoa. Lembra do fariseu e o publicano, capítulo 18 de Lucas, que vai se vangloriar por aquilo e aquilo outro? Não, irmão. Os espirituais, eles sabem muito bem, se ele está de pé, é Deus que o sustenta. Se ele tem alegria, é o Espírito Santo que o dá. Se ele é salvo, é porque Jesus derramou o seu sangue por ele. Se ele está firme no caminho do Senhor, é porque o Senhor é o que o sustenta a cada dia. Se ele faz boas obras, é porque Deus o orienta, o direciona para fazer tudo isso. E ele retribui tudo isso ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, bendito seja o nome do Senhor. Restaurar, irmão, olha que palavra Deus está mandando para os nossos corações aqui nesta noite. Restaurar. Vejam outro exemplo aí, irmãos. Agora eu já vou direto para o Novo Testamento, do filho pródigo. Você lembra da parábola do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, e o versículo 18? Vamos ler, irmãos, é importante esta leitura. Capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 18 de Lucas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Sabe quem esse pai se representa aqui, né, nessa parábola? Deus. Imagina os irmãos, Deus correndo, claro que não é Deus aqui correndo, irmão, é só para nós entendermos, correndo para receber o pecador que está voltando arrependido,
Louvado seja o nome do Senhor. E por que esse esforço e por que essa alegria? É porque Deus tem prazer em restaurar. Deus tem prazer de ver uma alma ser restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Vejam que o ministério, vamos dizer assim, da restauração, irmão, é um ministério maravilhoso. Porque você que hoje é salvo na pessoa de Jesus, você sabia que você foi restaurado? Porque nós cremos, irmãos, que o pecado trouxe o quê? Um desgaste, uma mancha, danificou, não destruiu, danificou a imagem e semelhança de Deus na vida do homem. E vejam que isso precisa ser restaurado. O Espírito Santo trabalha a cada dia na minha e na sua vida. Você que hoje é salvo na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. E todos quantos foram alcançados pelo Espírito Santo se sente, irmão, a cada dia com aquele desejo de restaurar vidas, restaurar corações. Fiquemos com esta palavra, mas vamos para a parte 2 da nossa mensagem. Versículo 2, Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, aqui, irmãos, levar a carga um dos outros, isso é muito importante nós entendermos isso. Levar as cargas uns dos outros inclui ajudar os necessitados em tempos de enfermidade, tribulação e aperto financeiro. Olha que palavra aí, irmão. Levar as cargas, vou repetir aqui, irmãos, que eu fiz aqui no meu esboço. Levar as cargas um dos outros inclui, não é só isso, inclui ajudar os necessitados em tempos de enfermidade, tribulação e aperto financeiro. O cenário atual acena para nós, irmãos, dias difíceis, dias trabalhosos. A igreja do Senhor, ela não pode recuar diante dessas dificuldades. A vida cristã, na sua prática, não pode deixar de ser vivida. Não. Estamos numa quarentena, mas o Espírito de Deus continua ativo na minha e na sua vida, ou deverá continuar ativo na minha e na sua vida. Mesmo porque, mesmo em meio a uma quarentena, nós estamos aguardando Jesus. E bem-aventurado é o servo e a serva, que quando o Senhor Jesus voltar, andar ele, fazendo aquilo que é da vontade do seu Senhor. Aleluia! Como Deus, irmão, se agrada disso. Porque acima de toda e qualquer autoridade, nós temos um Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses dias estamos vivendo, irmãos, devemos exercitarmos a piedade. O que é a piedade, irmão? A piedade, irmão, é a prática da vida cristã. É a prática da vida cristã. Há muitas pessoas que elas têm um cabedal invejável de conhecimento da palavra do Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Claro que é bom. Mas devemos entender que a
teologia, conhecimento, não pode desassociar-se de uma vida piedosa. As duas coisas devem caminhar juntas. O conhecimento é bom, sim, mas a prática desse conhecimento. Vejam, queridos, que João, ele fala aqui na epístola de João, acompanhe comigo, no capítulo de número 3, de 1 de João, e o versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, veja o 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha aí que coisa tremenda. Ou seja, temos que colocar em prática a nossa vida cristã. Então, queridos, ajudarmos uns aos outros em momentos de dificuldade, porque também nós que somos cristãos, irmãos, também estamos sujeitos às calamidades, às dificuldades que vêm sobre essa terra. Sim ou não? Sim, irmãos. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. No mundo tereis aflições, irmão. Então, muitas das aflições que vêm sobre o injusto, vêm sobre o justo também, irmãos, porque estamos aqui neste mundo, e mais do que nunca, no momento de dificuldade, nós devemos dilatarmos, abrirmos o nosso coração para ajudarmos, repartir o nosso pão, queridos irmãos, com aqueles que têm necessidade. É nós termos essa preocupação um com o outro. Como é que está meu irmão? Será que meu irmão almoçou hoje? Tomou o café da manhã? Ele jantou? Como é que está, irmão? Hoje nós temos a facilidade da comunicação, irmão. Mande uma mensagem, irmão, para aquela pessoa. Ligue, pergunte como está, mas ajude, estenda a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala aqui ainda, irmão, que nós devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Então, irmãos, Paulo fala aqui: levai as cargas um dos outros. É possível que Paulo, irmãos, ele estivesse falando também aqui, queridos irmãos, na ajuda, né, irmão, aos missionários e assim sucessivamente. Queridos, parto para a conclusão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, podemos ver o apóstolo Paulo falando para a igreja, para os espirituais. Irmãos, quando você surpreender um homem em pleno pecado, encaminhai o tal com espírito de mansidão, ou seja, com toda cautela, porque o objetivo não é propagar o erro do irmão ou da irmã, porque isso não trará benefício algum, mas sim a visão primária tem que ser de restaurar aquele irmão que caiu. E o segundo ensinamento de hoje é, queridos, coloquemos a nossa fé em prática, no sentido de nós
estendermos a nossa mão para ajudar. Há uma palavra que está sendo muito falada pelas pessoas, até não evangélicas, nessa crise que nós estamos vivendo aí, que é: sejamos solidários. Sejamos solidários, irmãos, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele continua a cuidar da sua igreja. E quer que eu posso contar aqui um mistério, que não é um mistério. Quando eu falo mistério, é só para chamar mais a sua atenção. Algo maravilhoso, que quando nós passamos a obedecer a Deus, repartir o nosso pão com o nosso irmão, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E Deus, irmãos, Ele é Senhor absoluto, porque a Bíblia nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus não deixará que a tua despensa ficará vazia. Deus não deixará faltar o teu pão. Mas Deus não quer que eu e você sejamos uma ilha. Deus quer que nós sejamos, queridos irmãos, pessoas que venham repartir com o necessitado. Abra sua mão, reparta, irmãos, com um. Se Deus te deu só condições para repartir com um, você e o Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu possa repartir com dois. E o Deus Todo-Poderoso vai te enriquecer, irá suprir todas as tuas necessidades. E já chega um tempo que você vai estar repartindo até mesmo para milhões. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer nos usar poderosamente. Amém? Fiquemos com esta palavra no nome do Senhor Jesus. Temos alguns pedidos de oração. Eu convido aqui a nossa irmã Silvana para estar lendo esses pedidos de oração. Depois estaremos orando e dando a bênção apostólica. Temos aqui mais alguns pedidos de oração. A irmã Sandra, ela pede oração a favor da irmã Letícia, que está na UTI com Covid-19. Ela também pede oração a favor da irmã Kelly, a filha da Ivone, que tentou suicídio. Também o irmão Genivaldo, ele pede oração por ele e por sua família. Amém. Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos quantos estiveram nos assistindo. Eu não sei se o Eliabe tem aí, quantos estavam nos assistindo aí. 47 pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração. E querendo Deus, quinta-feira nós estaremos transmitindo também o culto aqui. E sempre nas terças, quintas e nos domingos. Amém? E a nossa EBD, que nós estamos já transmitindo também neste mesmo canal, todos os domingos, todos os domingos, às 9 da manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Pai, Deus eterno e maravilhoso. Agradecido nós estamos, meu Deus, por ter ofertado ao Senhor este culto, Pai. Abençoa cada um dos teus servos de uma forma abundante e maravilhosa. Os pedidos de oração, meu Pai, que foram aqui, Senhor, mencionados, Senhor, entra com providência, Senhor, com a tua intervenção, Senhor. Continua a abençoar, meu Pai, o nosso país, as autoridades, meu Deus querido, constituídas pelo Senhor. Ó Deus, dá-nos vitórias, Senhor, neste momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Mas para o Senhor, meu Pai, não há dificuldade, meu Deus, que quando o Senhor quer operar, quer agir, como o Senhor já está agindo e operando, Pai. E sabemos que a nossa vitória é grande no nome santo do teu Filho amado Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a todos dizem...